Volta um assunto que nós todos aqui, nós quatro, falamos seguido no plenário, e só não falei ontem porque não pude usar a tribuna, porque estava envolvido no debate da regulamentação do projeto que proíbe todo tipo de discriminação. Eu volto a falar do Aeros. Senhora Presidenta, eu recebi um documento dos líderes do Aeros com o título "Aperte os cintos, abra os olhos. O Brasil precisa mudar". É assim que começa o documento que está sendo distribuído pelos aposentados e pensionistas do Aeros, dos aeroportos do Brasil, mais intensamente em Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Esse documento fala sobre a situação que esses homens e mulheres, a maioria com mais de 60, 70, 80 anos, estão vivendo e, por isso, fizeram esta vigília, mais uma vigília, durante a semana, na busca de um entendimento junto ao governo do caso Aeros. O que diz precisamente o documento? Vou ler o documento. Os aposentados do Fundo de Pensão Aeros, em sua maioria ex-trabalhadores da Varig Transbrasil, estão há 8 anos reivindicando o direito a uma velhice digna. Esse direito, diz o documento, foi roubado deles quando o fundo de pensão, pelo qual contribuíram a vida toda, sofreu intervenção e liquidação por parte do governo na época, governos antes do governo Lula. A partir da intervenção, os valores recebidos pelos idosos em suas pensões e aposentadorias começou a ser reduzido e hoje representa em torno de 8% dos salários originais. O que pedem ele do governo é apenas uma mediação, uma discussão, uma negociação. Porque na época o governo, repito, antes do governo Lula, mesmo tendo que fiscalizar o fundo, autorizou uma série de empréstimos que se mostraram um verdadeiro assalto realizado pelas empresas aéreas naquela oportunidade em relação à poupança dos trabalhadores. Após muita luta, diversos protestos, entre eles a ocupação pelos idosos do Salão Verde da Câmara Federal por 8 dias, a presidenta Dilma, então, no dia 13 de 8, comprometeu-se publicamente. E aí eu sou testemunha porque eu estava lá com 9 senadores e eu perguntei a ela sobre o tema e ela disse que abriria uma negociação para uma solução rápida, já que estava também preocupada com essa questão. Segundo eles, já se passaram 4 meses e ainda o acordo não foi fechado. O que eles pedem no documento? Que os ministros cumpram a ordem da presidenta Dilma, porque o prazo está se esgotando. Nesse período de 8 anos, mais de 900 participantes morreram, muitos em função da piora das doenças, seja pela dificuldade da compra de medicação, abandonando o plano de saúde, seja por dificuldade dessas famílias de manter a dignidade de um envelhecimento com qualidade. Não se pode admitir que, ao mesmo tempo que se desonere a folha de setores, como, por exemplo, da aviação, sem contrapartida. Ou seja, o setor empresarial tem descontos, enquanto os trabalhadores são chamados a pagar a conta. O grupo do Aeros quer apenas que a presidenta cumpra o compromisso assumido naquela reunião histórica com 9 senadores do PT, e eu estava lá. E que sejam pagos aos aposentados aquilo que é devido por direito. Já confirmado, inclusive, em tribunais, está agora no último momento na Suprema Corte. O que não podemos admitir é que haja dinheiro para tudo, menos para os idosos. O processo de execução de uma sentença judicial, para que, com muita sorte, antes de morrer, consiga receber alguma coisa, está ainda em decisão no Supremo. Falamos aqui em salvar vidas. Essas 10 mil pessoas merecem dignidade. Eu sei, estou acompanhando as negociações, li aqui o documento para que o tema não fique
pagado. Ainda ontem eu falei com a Graziella e ela me disse que as negociações continuam. Provavelmente, segundo ela, se tem uma decisão ainda esta semana. Quem sabe hoje ou amanhã. Eu estou nessa expectativa de que essa decisão, se for tomada, segundo me disse a Graziella, ela venha na linha do acordo tão apregoado por nós há mais de 15 anos nessa casa. Faz alguns anos que nós estamos trabalhando nesse tema e falo praticamente toda semana sobre a mesma questão. Desde quando a Varig começou a entrar em dificuldade, então não é de hoje. Por isso fica aqui mais uma vez o apelo ao advogado-geral da União, Luiz Inácio Adames, que eu sei que está fazendo um esforço enorme para que se construa o entendimento. Sei do esforço da ministra Gleisi Hoffmann, da vontade também que haja esse acordo. Quero também, senhora presidenta, nos 5 minutos que me restam, falar sobre o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A adoção em 10 de dezembro de 48, pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, da Declaração Universal dos Direitos Humanos representa nada mais nada menos do que a entronização desses direitos como o paradigma ético que deveria passar a orientar, a partir de então, a conduta de indivíduos, organizações e governos em todo o mundo. Imediatamente, após a barbárie e o morticínio sem precedentes da Segunda Guerra Mundial, o mundo uniu-se para criar uma organização voltada à preservação da paz e da segurança internacional, sendo a ONU estabelecida já no ano de 1945. A nova organização foi criada como um sucedâneo bastante mais ambicioso da fracassada Liga das Nações, que não havia conseguido evitar a grande conflagração. Já na Carta da ONU, documento fundador da organização, veio reafirmada a fé dos povos nas Nações Unidas, nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de direito entre homens e mulheres. Reafirmaram também os povos do mundo, naquele documento, sua decisão de promover o progresso social e melhores condições de vida e uma liberdade mais ampla. A partir daí, a adoção, 3 anos mais tarde, da Declaração Universal dos Direitos Humanos foi uma consequência natural. Foi aquele contexto histórico que viabilizou a criação desse documento, que, mais do que um marco na história dos direitos humanos, representa um marco do processo de civilizatório, um marco no lento e difícil processo de construção de parâmetros éticos para balizar as relações entre pessoas e entre nações. De fato, senhora presidenta, superar o paradigma da lei mais forte, da lei do mais forte, que ao longo dos milênios regeu as relações entre indivíduos, entre grupos e entre nações, tem sido um processo histórico, complicado, marcado por avanços e retrocessos. Nessa longa caminhada, podem ser destacados momentos luminosos, como a conquista da Carta Magna pelos barões ingleses, a Revolução Francesa ou a Guerra da Independência dos Estados Unidos da América, mas não é difícil localizar também período tenebroso, o melhor exemplo dos quais exatamente a industrialização da brutalidade humana pelo nazismo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos constitui um marco particularmente significativo nessa marcha, porque com ela alcançamos um patamar novo, nitidamente diferenciado. Como disse o grande jurista e filósofo francês René Cassin, laureado com o Prêmio Nobel da Paz, por sua participação no esforço coletivo de redigir o texto da declaração, ela constitui o primeiro manifesto, primeiro movimento de ordem ética jamais adotado pela humanidade organizada. E é exatamente disso que se trata. Foi somente com a declaração da ONU que se formou, enfim, em âmbito universal, o reconhecimento dos valores supremos da igualdade, da liberdade, da fraternidade entre os homens. No texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ficou plasmado um ideal comum a ser atingido por todos os povos.
o unânime e pacífico reconhecimento de que todos os seres humanos são titulares de direito, independentemente de qualquer condição. Em 1950, a ONU estabeleceu anualmente o dia 10 de dezembro. 10 de dezembro, data em que, 2 anos atrás, havia sido adotado a Declaração Universal dos Direitos Humanos, seria então celebrado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Veja que Mandela morre, ele que foi o símbolo maior dos direitos humanos, exatamente na semana em que nós relembramos o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Essa data, que lembra Mandela, lembra a luta dos direitos humanos no Brasil e no mundo. Essa data representa uma oportunidade para cada ano celebrarmos os direitos humanos. Mais do que isso, é também uma oportunidade para promovermos o pleno respeito a todos, independente da cor, da idade, do gênero, da orientação sexual, enfim, da cor da pele. É uma data para lembrarmos a importância da luta de todos nós de combater todo o tipo de preconceito. Senhora Presidenta, eu queria que Vossa Excelência considerasse na íntegra esse meu pronunciamento sobre o Dia Internacional dos Direitos Humanos e um outro também que é aquele que eu farei, e não vou fazer aqui naturalmente, agora lá no Fórum Mundial dos Direitos Humanos. É um evento muito especial, um evento de proporção internacional, com a presença de mais de 12 mil participantes. Cumprimento aqui a presidenta Dilma por ter apoiado e implementado a ideia do fórum. Cumprimento a ministra Maria do Rosário, ministra secretária especial de Direitos Humanos da Presidência da República e toda a sua equipe pela organização desse evento. A minha palestra no evento vai ser o custo de vida do idoso. Convidei, que eu montei essa mesa, a convite da ministra, especialistas, para que falem a situação do idoso com salário e o sem salário. Análise do salário mínimo, análise do benefício dos aposentados e pensionistas, que não é reajustado acompanhando o crescimento do mínimo. Vai se falar, inclusive, lá do carros aéreos, vai se falar lá o Varley pela COBAP, vai falar o IPEA, vai falar a Anfip, são os nossos convidados dessa mesa que vai discutir o custo de vida do nosso envelhecimento. Desde aquele que é aposentado ou pensionista, como aquele que não é nem aposentado e nem pensionista. Pediria a Vossa Excelência que considere na íntegra os meus três pronunciamentos. Obrigado, presidente. Senador Paulo Paim, cumprimentos pela abordagem dos três